O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A celebração do mistério cristão. Neste vídeo vamos meditar os parágrafos do 1446 ao 1449 do artigo 4 do capítulo 2, os sacramentos de cura. Vinde Espírito Santo e cura todo o meu interior. O sacramento do perdão. Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores da sua Igreja. Antes de mais nada, para aqueles que depois do batismo caíram em pecado grave e assim perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. É a eles que o sacramento da penitência oferece uma nova possibilidade de se converterem e de reencontrarem a graça da justificação. Os padres da Igreja apresentam este sacramento como a segunda tábua de salvação, depois do naufrágio, que é a perda da graça. No decorrer dos séculos, a forma concreta segundo a qual a Igreja exerceu este poder recebido do Senhor variou muito. Durante os primeiros séculos, a reconciliação dos cristãos que tinham cometido pecados particularmente graves depois do batismo, por exemplo, a idolatria, o homicídio ou o adultério, estava ligada a uma disciplina muito rigorosa, segundo a qual os penitentes tinham de fazer penitência pública pelos seus pecados, muitas vezes durante longos anos, antes de receberem a reconciliação. A esta, entre aspas, ordem dos penitentes, que apenas dizia respeito a certos pecados graves, só raramente se era admitido, e em certas regiões, apenas uma vez na vida. Durante o século VII, inspirados pela tradição monástica do Oriente, os missionários irlandeses trouxeram para a Europa continental a prática, entre aspas, privada da penitência, que não exigia a realização pública e prolongada de obras de penitência, antes de receber a reconciliação com a Igreja. O sacramento processa-se, a partir de então, de um modo mais secreto, entre o penitente e o sacerdote. Esta nova prática previa a possibilidade da repetição e abria assim o caminho a uma frequência regular deste sacramento. Permitia integrar numa só celebração sacramental o perdão dos pecados graves e dos pecados veniais. Nas suas grandes linhas, é esta forma de penitência que a Igreja tem praticado até os nossos dias. Através das mudanças que a disciplina e a celebração deste sacramento têm conhecido no decorrer dos séculos, distingue-se a mesma estrutura fundamental. Esta inclui dois elementos igualmente essenciais. Por um lado, os atos do homem que se converte sob a ação do Espírito Santo, a saber, a contrição
a confissão e a satisfação. Por outro, a ação de Deus pela intervenção da Igreja. A Igreja, que por meio do bispo e seus presbíteros concede em nome de Jesus Cristo o perdão dos pecados e fixa o modo da satisfação, também reza pelo pecador e faz penitência com ele. Assim, o pecador é curado e reestabelecido na comunhão eclesial. A fórmula de absolvição em uso na Igreja Latina exprime os elementos essenciais deste sacramento. O Pai das Misericórdias é a fonte de todo o perdão. Ele realiza a reconciliação dos pecadores pela Páscoa do seu Filho e pelo dom do seu Espírito, através da oração e do ministério da Igreja. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.